Campinas, no ar, pode acreditar. Só criminoso que de nasce na fita. Chegando junto, desabafando, dando maleta nos manos, embolando os planos. Ô tio, tá gravando? Ô louco! Então para. Senão daqui a pouco vão falar que eu estou pervertendo a juventude. Rap de Sistema Negro aí, jogada final. E nós vamos falar Sistema Negro aí, né? Gangsta Rap, grupo de resistência total. Do Apartheid e Nelson Mandela. Esse ano o senhor deverá ter aí os 100 anos do nascimento de Nelson Mandela e os 70 anos do início do Apartheid. Na realidade, Mandela nasceu em 1918 na África do Sul, tornou-se advogado, né? Formou-se, foi um grande ativista político, fez parte de um grupo chamado CNA, Congresso Nacional Africano, que foi fundado em 1912. Mandela, que teve grande influência do pensamento de Mahatma Gandhi, né? Gandhi foi um dos grandes influenciadores do movimento de resistência sul-africano. E Mandela realmente vai ser um dos grandes ativistas que vão mobilizar-se contra o Apartheid. E a pergunta que você faz é: o que é o Apartheid? Se nós começarmos a analisar, as leis segregacionistas na África do Sul surgem muito antes da oficialização do Apartheid. Em 1910, se não me falha a memória, um pouco antes já tinha a lei do passe, que os negros e mestiços eram obrigados a mostrar os documentos quando andavam pelas ruas às pessoas de etnia branca, os afrikaners, que eram os descendentes de holandeses, né? Que comandaram a África do Sul por muito tempo. Lembrando a vocês que a África do Sul, ela tem a maioria negra, 80% são negros, apenas a minoria, 20% de elite branca. Então o que acontece? Mandela e o CNA foram movimentos que lutaram contra o Apartheid, até que em 1948 o Apartheid foi considerado o regime segregacionista oficial da África do Sul. E a partir daí tínhamos um país com regime segregacionista oficial. E a África do Sul sofreu grandes retaliações da comunidade internacional. Por exemplo, ela foi suspensa da British Commonwealth, que é a Comunidade Britânica das Nações, foi suspensa de algumas organizações como a União Africana, foi suspensa da FIFA, suspensa do COI, Comitê Olímpico Internacional. Ela não participava mais do congraçamento dos países africanos por sua política segregacionista. Bom, o que acontece? Na década de 60, nós vamos ter alguns fatores que realmente vão fazer uma grande efervescência na África do Sul. E em 1960 acontece o famoso massacre de Shaperville. O massacre de Shaperville, para quem não sabe, foi quando alguns negros, milhares de negros, se revoltaram com as condições de trabalho e também reivindicavam ali também o fim dessa lei do passe. 70, se não me falha a memória, 70 foram mortos e mais de 180 feridos, muitos presos. E ao mesmo tempo ali Nelson Mandela vai comandar um grupo que é o braço armado do CNA, chamado Ponta de Lança da Nação. Se não me falha a memória, aquele cantor Rincon Sapiência faz uma menção a isso numa das suas músicas. Bom, Mandela depois é preso em 1962 e aí ele vai ficar na prisão de Robben Island, uma prisão duríssima na África do Sul, fica incomunicável, e aí vai atrair, né, a comunidade internacional. Alguns dizem que a CIA, alguns dizem não, existem provas que parece que a CIA estava por trás da prisão de Mandela, né, líder negro e ativista. O que acontece é que vem a globalização, e na globalização vocês sabem muito bem o seguinte: o país não pode ficar sozinho, e os movimentos começam a crescer na África. E aí, na década de 1980, se não me falha a memória, em 84, Pierre Botha, ele dá o fim à lei do passe. Mas aí a população negra quer mais liberdades, é lógico. Em 85, Pierre Botha, então, ele consegue fazer uma lei marcial que torna a África do Sul muito fechada. Lei marcial é quando são cerceadas as liberdades individuais da população. Bom, 89, por pressões internacionais internas na África do Sul, é eleito Frederic de Klerk, que liberta Nelson Mandela. E aí depois, em 93, nós temos o fim do Apartheid oficial
e as primeiras eleições multiétnicas, onde Mandela vai ser presidente e assume em 94. Lembrando que também em 93 Mandela e de Klerk ganharam o Prêmio Nobel da Paz. O governo de Mandela ficou durante 5 anos, depois ele sai do governo, o governo dele torna a África do Sul, de certa forma, protagonista dentro do cenário internacional. Ela é aceita novamente por todos os grupos em que ela estava suspensa, não é? Inclusive tivemos aí a Rio+10 em Joanesburgo, quer dizer, ela torna-se essa protagonista, depois é convidada para os BRICS, tempos depois, e Mandela deixou seu legado. Tudo bem que alguém poderia falar que o desemprego aumentou, que houve a saída de muitos brancos, imigração com medo de retaliações, e a África do Sul hoje enfrenta um desemprego de cerca de 27% da sua população, mas o que acontece é que isso que Mandela fez realmente refletiu em todo mundo. Isso é uma dica de atualidade, meu filho, não é aula. A aula é com o seu professor, que irá adentrar cada fato desse com minudência, com minuciosidade. Mas cola com a gente, e nós aqui com o Sistema Negro, ó, livro da vida. Curte um pouco aí, tá? É nóis, velho.